exercício aqui é ser original no agradecimento, professor. E ao senhor e à Sônia, eu queria agradecer o ritmo, não só a acolhida, mas acolher no ritmo de cada um e no meu ritmo, que até pouco tempo achava que era o único estranho no ninho. Porque a minha formação não é jurídica, a minha formação é uma formação eclesiástica clássica, eu fiz filosofia, depois fiz teologia, e depois fui me dedicar à filosofia. E é nessa perspectiva que eu tento alinhavar algumas coisas aqui, muito rapidamente, recorrendo a um apoio que eu acho que é bastante influente na minha trajetória acadêmica, que é Paul Ricoeur, quando ele diz assim, que os símbolos fazem pensar, permitem pensar, obrigam a pensar. Esse nosso exercício, sem dúvida nenhuma, é, por excelência, um exercício simbólico que consegue milagre. Consegue que o diabólico nos faça sintetizar, nos faça encontrar o simbólico, a unidade. E eu queria, talvez, chamar a atenção rapidamente, muito rapidamente, porque eu não tenho pergunta para fazer, eu quero chamar a atenção rapidamente para 5 pontos e, portanto, ser bem breve. Por que direito à verdade? Porque é fundamental o direito à totalidade. O direito a um pensamento que pensa seu próprio pensar, pensando com o outro. Toda a dimensão do consigo mesmo, evidentemente, é um pensamento responsável, é um pensamento que se compromete, no limite, podemos dizer que é um pensamento ideológico, mas é um pensamento que pensa com o outro. E, portanto, é um pensamento que pensa seu próprio pensar, pensando-se como nós. Talvez aqui o grande desafio, talvez até para superar essas questões de ética e de ontologia, né? Mas como? Eu acho que nós temos que, justamente porque reivindicar o direito à totalidade, para que Agostinho, Hegel, Tomás de Aquino, Lima Vaz, Tércio, etc., não sejam apenas obras de museu, mas façam parte fundante do nosso pensar, a gente tem que voltar para a metafísica do outro. Se nós quisermos ficar em Levinas, ou se nós aceitarmos a leitura que o discípulo faz do mestre, lançar-nos na metafísica da exclusão. Então, o direito da verdade, lá atrás já foi falado aqui, é para que se consiga a democracia, que se veja a voz que está silenciada, que se consiga isso, aquilo, outro. Nada mais é do que ouvir a metafísica do silêncio ou da palavra negada. Por quê? Porque é uma metafísica. É símbolo que não foi dito ou foi dito, tem que ser ressignificado, tem que ser redito, tem que ser narrado de novo, tem que ser construído, reconstruído, ressignificado. E por uma razão, terceiro aspecto, muito concreta. Porque nós temos de nós muito mais do que um desafio lógico, nós temos diante de nós, enquanto brasileiros nessa virada do século, nessa metade quase do século XXI, nós temos o desafio de vencer a violência. E a violência, ela tem de ser vencida, e não será vencida, no meu modo de ver, na mentira. Nem na mentira vencida, nem na mentira vitoriosa. Mas vai ser vencida na política não violenta praticada a que eu parei. Porque eu escrevi no exercício do amor. Achei que ia ficar muito piega, muito romântico, muito coisa de padre, e aí eu faço assim, na comunicação. Na comunicação que exige a saída do eu cartesiano para a entrada no nós. Aí, de novo, travou a frase. É o nós pós-moderno, é o nós brasileiro que nascemos mestiço, é o nós que somos desafiados. Pronto.
a ser e nos constituir como contemporaneidade definitiva. Quarto aspecto. Tudo isso que nós estamos fazendo nos permite recuperar uma tradição. Já lá, século VI, antes de Cristo, mas permite recuperar uma tradição que nos constitui, que é a tradição ocidental, de permitir que o cosmo suceda o caos. Ou, em todo caso, permitir a organização do caos. Com isso, quero chamar voluntariamente, porque ontem me foi cobrado, atenção para uma tradição, parte dessa tradição, que é justamente a tradição cristã. Quando perguntaram, num processo condenatório, para o líder dessa tradição, para Jesus, o que era a verdade, ele vai responder: eu sou a verdade, caminho e a vida. Eu sou a verdade. O grande desafio moderno, a constituição da modernidade, com a teoria do sujeito, com a teoria da consciência, uma verdade que se faz a partir do eu. Nosso problema e nosso desafio, e a razão pelo qual eu comecei dizendo que nós temos que reivindicar o direito à totalidade, é porque nós estamos refém da particularidade. Nós estamos refém do mito. Nós somos pré-gregos. Ainda nos entendemos tentando a hegemonia da singularidade, e não o desafio da totalidade. Mas é também um caminho, bem ao gosto das modernas concepções processualistas, da ideia de construção, da ideia de processo. Mas é também vida. E na boa tradição aristotélica, é uma vida que se espera boa. E, para dizer como Riquel, fundada na justiça da comunhão em instituições justas com e para o outro. E aí eu chego no último ponto. E o Eurico, ontem, quando ele fazia a ligação entre direito e luz, negação da luz, me veio à mente uma estrofe de uma ladainha, de um canto, da comunidade de Thésée, na França. A estrofe diz assim: La ténèbre n'est pas ténèbre, devant toi, la nuit comme le jour est lumière. As trevas não são trevas. Diante de ti, a noite como o dia é lumière. É claro que nós poderíamos aqui discutir quem é, o que é, como entender esse devant toi. Esse diante de ti é o direito, é a verdade, é o sujeito, é a realidade, é o modo de ver a realidade, é Deus, é a energia, sou eu, é o eu ou somos nós? É claro que, dependendo do juiz que julga, cada uma dessas respostas se tornarão possíveis. E a resposta ao direito à verdade, então, pode se apresentar como uma pergunta sobre o direito, sobre o seu futuro, e, evidentemente, que a resposta sobre o direito e sobre o futuro do direito depende muito dessa busca que fazemos de um terceiro mais profundo. O direito à verdade não é, propriamente dito, pela própria verdade. Aliás, eu comentava com o professor Tércio, depois que foi feita a reflexão sobre direito e literatura, que eu, comentando o exemplo do romancista com a primeira verdade, a última verdade, a penúltima verdade, eu dizia, olha, a diferença, e agora quando você falou, ficou mais claro isso ainda para mim, a diferença entre o romancista e o filósofo é que o romancista, o literato, ele pode, e de fato recorre à evidência das muitas verdades,
Porque isso, para ele transita facilmente nesse ambiente, nesse procedimento. Mas o filósofo, ele não se preocupa nem com a primeira, nem com a segunda, nem com as outras, nem com a última. Por quê? Porque o filósofo entra e sai da história com a verdade. Não porque ele tenha, mas é porque ela o auxilia. E nesse sentido, então, que ao dizer que a busca, o direito à verdade, não é uma busca pela verdade propriamente dito, mas é uma busca, talvez, pragmática, por um Estado mais democrático, por uma sociedade mais desigual, por uma cultura plural e talvez mais unificada, por uma pessoa mais emancipada, por um eu aberto às condições do nós. Que a nossa discussão sobre a busca do direito nos ajude, quem sabe, a perseguir melhor esses ideais.